E aí, galera, obrigada por estar aqui conosco. Hoje nós trouxemos 2 convidados para o Dev Talks para contar um pouco mais da sua experiência no mercado de trabalho e também como é que funciona isso para o lado da empresa na hora da contratação do desenvolvedor de software. Vocês que têm nos acompanhado já sabem da Stacks Job, uma das áreas de negócio da Stacks, aonde coloca o dev certo no lugar certo. Mas como é que será que essas coisas acontecem? Que dica nós vamos dar aqui hoje para as pessoas que têm interesse em de repente ter o seu próprio negócio, de repente ser o dev contratado? Bom, fica ligado aqui que você vai ter um monte de novidades que vai estar acontecendo. Eu quero convidar para vir para cá o Gustavo, seja muito bem-vindo, Gustavo. E quero também chamar o Wallace, seja muito bem-vindo, Wallace. Legal. Bom, eu começo te perguntando, tá bom? Gustavo, nós nos conhecemos a empresa do Gustavo, a Industriale, com a Stacks Job, há mais de um ano, talvez? O que tu pensa? Provavelmente, acho que talvez tenha sido mais de um ano já. Não Mais lembro de um exatamente, ano. mas... Acho que foi isso mesmo. E tudo começou quando o Gustavo procurava por um desenvolvedor de software, é isso mesmo? Era para firmware de hardware embarcado, na verdade, né? Não, ele queria uma mosca branca, né? Ele estava procurando uma coisa muito complicada. E aí, é importante lembrar que o Gustavo hoje representa as pessoas que têm o seu próprio negócio, começam, de repente, com uma startup, começa com uma empresa. Era uma empresa, não era muito grande a tua empresa. Não era. Era bem pequeno, era só basicamente eu comigo mesmo, né? E na época foi bem quando eu comecei a ter noção de eu não vou conseguir dar conta disso aqui sozinho, né? Então eu tinha uma noção bem geral assim das coisas, tentava matar tudo por conta, né, para tentar economizar um pouco. Só que a hora que eu vi que tipo tava sendo contraprodutivo isso, que aí eu fui atrás de contratar um dev para mim. E aí, nós começamos a trabalhar na ideia de contratar um dev. Eu já conto para vocês como é que foi isso. E o dev contratado foi o Wallace. É verdade, é isso? Como é que aconteceu, Wallace? Foi muito rápido, né? Então você entrou em contato comigo pelo LinkedIn e logo depois a gente marcou uma entrevista, né, pra gente conversar, né, pra gente se conhecer melhor. Tu entrou em contato comigo, se não me engano, foi numa sexta-feira. Na segunda a gente conversou. Na terça-feira foi feito um teste prático e já na quinta seguinte eu estava conversando com o Gustavo já. Então é uma coisa que assim, para quem conhece, né, como essa procura, né, pelo LinkedIn, sabe que não é uma coisa fácil, né? Você já estava procurando? Eu estava procurando há um tempinho já. Mas como eu não era meu primeiro emprego, né, na área, eu também não acho que a maioria de muitos estudantes aí, tipo, que não tem muito network, assim, né? Não tem muitas indicações. E eu também cometi o grande erro, né? De não ter tirado várias certificações, né? Então, eu cheguei, assim, acabei minha faculdade, cheguei no mercado de trabalho sem experiência, sem certificações de cursos. Então, foi um pouco difícil, né? Esse meu começo. Imagina. E aí foi que eu tive a sorte de encontrar vocês. Que legal. Mas vamos contar para eles como é que isso aconteceu, né? Então, primeira coisa, conversando com o Gustavo, na época, depois a gente fala por que na época, que a empresa era menor e tudo mais, mas na época o Gustavo sabia exatamente o que ele queria, não foi isso? Conta aí pra gente como é que aconteceu. Eu já tinha uma ideia assim de com qual tipo de perfil que eu gostava de trabalhar por conta da empresa júnior, né, que eu participava na faculdade, né? Então, eu já meio que sabia como que era a minha dinâmica de trabalho, como é que eu gostava de trabalhar, como é que eu gostaria que alguém que trabalhasse comigo se portasse, né? Então, quando eu fui atrás de vocês, eu acho que eu já tinha umas características bem específicas, assim, né? Acho que uma das mais marcantes era, não me preocupo com o horário, se a pessoa vai estar ou não dentro da empresa. Eu só queria, assim, acordei uma coisa contigo, quero que na data esteja pronto, né? Então, acho que foi dentro disso e dentro daquelas características técnicas lá que eu passei para vocês que... Nós trabalhamos 2 características, né, Gustavo? Uma, nós trabalhamos primeiro a característica técnica, porque era algo bem específico que ele procurava. E a segunda, nós trabalhamos questões comportamentais. As duas, ele deixou bem claro as 2 coisas que ele procurava dentro de um desenvolvedor e o que precisava ter. E aí, deixa eu contar para você que nós tivemos várias pessoas que se candidataram à vaga. Foram várias pessoas. E uma das conversas que nós tivemos, porque nós tivemos várias conversas, mas uma delas era para entender o perfil da pessoa que o Gustavo estava procurando. E ele disse para mim, eu já tentei, tu lembra disso? Eu já tentei. Exato. Eu já tentei, mas eu não estou conseguindo. Estava mandando os convites de currículo, descrição de cargo, né, para vários grupos que eu conhecia, contatos que eu tinha, assim, mas o pessoal que retornava para mim, a maioria não se encaixava nem no primeiro requisito técnico, né, que era conhecer o que é trabalhar com um sistema embarcado, o que é um
hardware, né? Como é que é programar em hardware, né? A maioria do pessoal era mais front-end, back-end, mexia com site, Java, que é um mundo completamente oposto do meu, né? Então, Exatamente. E aí, Alice, o que acontece? Nós já tínhamos vários outros candidatos, tá? Essa parte você não sabe, porque você não tinha como saber, né? Mas nós tínhamos vários outros candidatos. Já tinha tentativa dele de algum tempo, só que a participação do Gustavo foi desde a descrição da vaga. Então, ele participou em tudo, né? Então, Gustavo, lê aqui, é isso que você está procurando, é como tu quer. Não, gostei, aprovado, foi para frente. E aí nós temos vários canais, nós temos outros canais que a gente procura, o Dev e tal. E aí, claro, tu fez a inscrição, acabou sendo pelo LinkedIn, mas a gente já tinha outros canais direto com a própria universidade, onde teu nome apareceu também por conta de um projeto que tu estava lá. Então, fica uma primeira dica aqui. É bom fazer projeto na faculdade? É bom você conhecer... Sim. Até porque você conhece bastante pessoas, tem uma experiência ali de estudo, né? Fazer um projeto de pesquisa. Então, sim, eu recomendo também para quem está nessa fase inicial ali, né? De estar fazendo a graduação e também pensa no futuro, né? De conseguir um emprego. Então, capacitação é muito importante. É bom, de repente, nós temos vários alunos que fazem faculdade, ainda faz o curso da Stacks de formação, porque ele vê a importância de fazer isso. Então, muito bem. Depois, onde nós trouxemos você para cá e daí começamos as nossas conversas, começamos a fazer aí um checklist para entender se aquilo que era importante que o Gustavo queria, o Alice respondia todas aquelas questões. Falando hoje, é fácil para um dev arrumar trabalho? Olha, se é fácil, depende de muitas questões, né? Se a pessoa tem a questão do networking, né? Conhece, né? Então, tem muita gente que faz várias certificações, tudo, mas se candidata, por exemplo, uma empresa que é mais tradicional, que é daí que a pessoa faça ali, né? Tem a graduação, uma pós-graduação, então aí acaba sendo mais difícil. Mas para as empresas novas, assim, que são mais modernas, eles querem que você resolva um problema, entende? Então, se você sabe resolver um problema, ter uma indicação ali, acaba sendo mais fácil. Ok, nem todo mundo é igual a você, tá? Porque eu lembro, uma vez no começo, eu dizia, ele não precisa vir todo dia, não tem horário, eu preciso que ele resolva isso para mim. Então, quando você falou em resolver problema, tu era o cara do resolver problema, sempre foi. Mas tem outras empresas, e tá tudo certo, tá, Gustavo? Tem outras empresas que elas querem que tenha um determinado horário, no horário comercial precisa estar ali, precisa se organizar. Isso acontece, e é claro, cada empresa tem o seu jeito, né, único e peculiar. No seu caso, por ser uma empresa mais no estilo de startup, olha, o que a gente precisa aqui é de resultado. Então, preciso que o negócio avance e eu não tenho tempo, eu lembro que tu dizia, eu não tenho tempo de ficar observando o trabalho, eu preciso confiar nessa pessoa. E aí entra uma relação que não é técnica. Confiança não é técnico. É de comportamento, né? E como é que foi isso? Com o passar do tempo, tu descobriu que você podia confiar nele? Como é que foi isso? Conta isso pra gente. Eu acho que já foi meio que dos primeiros contatos assim, que eu tive com o Wallace, né? Tipo, já deu pra ver que ia dar bem certo, assim, a dinâmica nossa, né? Mas, assim, tipo, confiança, acho que é algo que realmente se constrói com o tempo, né? E conforme eu ia passando as atividades pra ele ia entregando, né? Até às vezes, quando ele não conseguia, passar uns pepinos pra ele que ele não conseguia resolver, né? Aí, tipo, ele falava, olha, não consigo resolver, mas é por isso, porque essa coisa que não dá certo com essa e tal. E ele me explicava a parte técnica, assim, eu entendia o porquê e ia pra frente, né? Mas acho que com o tempo essa confiança foi crescendo com ele, né? E você hoje percebe que foi um trabalho certo para você? Perfeito. Tudo que eu tava procurando, né? Até melhor. Até melhor. Que bom escutar isso, né, Gustavo? E hoje eu quero dizer para vocês que a Industriale não... Aquela primeira empresa que a gente conheceu, da qual o Alice entrou, não é mais a empresa, hoje ela virou um produto de outras empresas, é isso? Explica para mim. Hoje eu acabei me tornando sócio de uma empresa chamada Visão 4D, então nós somos em 6 sócios hoje. E a Industriale, ela entrou com expertise de hardware, né? Então, hoje ela se tornou um produto da Visão 4D. E ela foi integrada hoje também a sistema MES, então a gente oferece mais coisas além do hardware, né? Então, houve um crescimento da empresa aí bem significativo. Teve um crescimento bem significativo. E, olha, se tu cresceu junto com a empresa, como é que foi isso? Cresci. Então, eu estava conversando, né? A gente estava conversando sobre Estava desenvolvendo para hardware, só que quando eu terminava, né, de fazer o sistema, né, tipo, não tinha mais muito o que ficar trabalhando, né? Daí eu falei, pô, quero mais coisa para fazer, né? Quero mais tarefa, mais atividade.
E aí foi que a gente conversou para eu trabalhar também junto com a outra empresa, né? Então, aí o negócio foi... sistema agora. Exato, né? Que ele acabou de comentar sobre o MES, né? Então, nós estamos trabalhando nessa área. Exato, a gente tem o hardware que faz a coleta da máquina, né? Pega os dados da máquina, dados dos sensores, transforma isso aí em variáveis e essas variáveis vão pro nosso sistema, né? Então o Wallace, ele faz a programação do hardware, da coleta... Tá indo de ponta a ponta. Até essa primeira interface com o sistema aqui hoje. Cresceu junto. É muito legal, é bacana, é bem importante ver que as coisas estão dando certo, as pessoas vão crescendo, vão se desenvolvendo. Mas eu acredito aqui que a gente consegue fazer algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro, Gustavo, quem tem um sonho e tem vontade de abrir seu próprio negócio, tem vontade de ter uma startup, né? Pô, às vezes o cara entende de software, eu queria tanto poder atender, abrir uma mini software house. O cara tem que ir atrás do sonho, não é isso? Tem que ir atrás, dá trabalho, né? Dá trabalho se você trabalhar por conta própria. Que é uma coisa assim, basicamente você não tem férias, não tem tempo livre, né? Eu lembro que no começo, né? Quando era eu sozinho, era tipo, não tinha... Eu cheguei a passar Natal, assim, que eu não fui visitar meus pais, né? Natal, Ano Novo, assim, de ficar trabalhando em cima para fazer a coisa dar certo, né? Então, mas tem assim, sacrifícios envolvidos, né? Tem sacrifícios envolvidos, tem coisas boas, tem coisas nem tanto, mas a gente entende que faz parte de um processo. E aí o Wallace também teve momentos que teve mais trabalhos, teve momentos... Como é que foi essa parte? Então, sempre foi uma coisa muito... A questão de trabalho, como ele comentou, tipo, ele quer que entregue o negócio, né? Que eu cumpra as tarefas. Mas tem momentos que não tenho tanta tarefa, mas tem momentos que a gente teve que já virar noite, né? Então é algo bem assim flexível. Geralmente antes de feira, né? Sempre antes de feira dá algum BO, né? Mas aí por questão dessa flexibilidade, a gente consegue resolver as coisas. Ô, Gustavo, mas isso é vestir a camisa, né? Literalmente vestir a camisa, né? Porque não... eu diria assim, Wallace, para as pessoas que estão nos ouvindo, para o pessoal que está fazendo curso, de repente está começando, pessoas que sonham em trabalhar como estágio ou como trainee, de repente nem estou ainda contratado, mas eu tenho esse desejo de começar a entrar no mercado de trabalho. Então, assim, é importante eles entenderem que a gente precisa ter a nossa parte de contribuição, né? Não tem como só esperar que a empresa faça todas as coisas, eu preciso ter minha parte de contribuição. Tem que estudar, ir atrás, fazer curso, conhecer gente. Deixa eu fazer uma pergunta técnica, né? Então, vocês estão ali, você disse agora de estudar, fazer curso, e isso é bem importante, mas vamos supor, hoje, como é que a empresa lida com a ideia de um dev? Por exemplo, você veio e falou, vamos montar isso, isso e isso, vamos supor qual você diz, mas você já pensou, conhece tal linguagem, será que a gente vai por aqui, não vai ser melhor? Como é que funciona isso? Isso aí aconteceu bastante, até desenvolvimento do produto novo, né? Assim, a vertente industrial ali era mais para um CLP industrial, né? Então era um hardware ali que fazia leitura e acionamentos, né? Mas era uma coisa mais livre, assim, o usuário mesmo que ia se preocupar com a programação e como ele iria funcionar, né? A gente ia fornecer umas ferramentas básicas, mas o funcionamento da coisa ia ser por conta do usuário. Agora, dentro da visão 4D ali, com o produto industrial agora, a gente está trabalhando com uma linha de coletores, né? E esses coletores vão ser instalados por técnicos, né? E ele tem que ser configurado em campo. Mas assim, a gente queria algo que fosse fácil de configurar, né? Não que a pessoa tivesse que abrir um notebook, abrir lá o VS Code e programar linha por linha o que ia acontecer, né? Então, nessa parte aí, por exemplo, né, uma das coisas que a gente queria é que fosse algo fácil de configurar, né? Então, minha ideia era, se der para conectar com o celular, né, e programar pelo celular, vai ser... configurar as entradas, né, do jeito que você quer pelo celular seria bom, né? Só que, assim, eu tinha ideia, eu não sabia como fazer. Aí eu fui falar com o Wallace para... Como é que foi isso? Bom, eu tive que fazer bastante pesquisa, né? De todas as possibilidades, né, de como que é feito no mercado a questão de configuração. E aí, tipo, realmente era viável fazer a configuração, né, pelo celular. Então, daí eu comecei atrás das ferramentas, né, como que as pessoas faziam. E também tinha a questão tinha que ser uma coisa rápida, não tinha... Tinha que levar em conta como é que o produto ia funcionar, né, para não afetar... Então, tipo, eu nunca tive experiência com desenvolvimento mobile. Então, foi uma coisa que eu tive que correr atrás ali, achar uma solução que se adequasse, né? Tanto tempo como... Ô, Wallace, isso quer dizer que o dev nunca para? Nunca para de aprender. É sempre uma coisa nova ali, uma tecnologia nova, tem que crescer junto, tem que acompanhar
Poxa, área. isso é muito legal. Uhum. Isso é muito bom. Bom, estamos chegando ao nosso final. Acredite você ou não, mas o tempo voa. E eu queria aí só a gente fizesse uma dica última para quem está nos ouvindo, né? O Gustavo, mais como proprietário, dono de uma empresa, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo hoje? E o Wallace como um dev, uma pessoa que precisa estudar, aprender e está aí em franco crescimento dentro da carreira, né? Quais são as dicas que a gente podia dar para esse pessoal que está nos assistindo? Em relação, acho que eu posso falar mais pela minha experiência, né, de ser um empreendedor de primeira viagem, né, também, né, que estava sozinho, saiu procurar o primeiro desenvolvedor, né. Eu tentei por conta, foi bem difícil, assim, para dizer que era bem impossível, para falar a verdade, né, porque eu estava procurando realmente uma mosca branca, né, a gente não tinha nenhum, pelo menos não conhecia nenhum polo aqui que trabalhasse com embarcados, né, alguém que eu pudesse ir atrás, né. Então, ter o auxílio de vocês aí foi, acho que, crucial, assim, para mim, né. Então, tipo, ter esse TechX aqui para poder auxiliar, procurar alguém que se encaixasse dentro dos meus requerimentos, acho que sem isso aí eu ia ter patinado bem mais para sair do lugar. Legal, fico feliz. Wallace, uma dica aí final para essa galera. Uma dica para você que era como o meu caso, né, que é estudante, eu tinha algumas matérias na faculdade que eu falava, nunca vou usar isso na minha vida. E uma delas era de hardware. Então eu falei, cara, eu não gosto disso aí, nunca vou usar. Mas eu ainda, tipo, comecei a estudar daquilo. E aí acabei encontrando o Gustavo, né, essa oportunidade de emprego. Então, não desmereça, né, aquela matéria que você acha que nunca vai usar porque você não sabe, né. E também fazer, né, os cursos da StackX, né, que tirar certificação é uma coisa que vai te ajudar bastante no futuro. Legal. Sem sombra de dúvidas. Legal. Muito obrigada por estar aqui. É muito bom falar com vocês sempre. É sempre um case de sucesso, entre outros, né? E fico feliz com a companhia de vocês. Então, em alguma parte aqui da nossa tela vai ter o QR Code. Vocês poderão fazer perguntas, se vocês quiserem, para o Gustavo, para o Wallace também. Fique bem à vontade, a gente vai passar essas perguntas para eles. Procurem capacitação, né? Procurem colocar aí o teu sonho em dia, conforme a gente conversou aqui. E existem muitas coisas, muitas dicas das quais foram dadas aqui, que vai aplicar para a sua vida. Então, continue estudando, continue sendo um bom profissional e sem desistir jamais, porque você vai conseguir ainda encontrar um caminho certo, como eles também conseguiram encontrar e cresceram aqui. Então, vamos conversando, vamos assistir, eu convido vocês para fazer parte com a gente nos próximos Dev Talks e nos encontramos na próxima. Muito obrigada!